Bora lá, né? Aqui tá a aula 1, mas essa vai ser a nossa aula, acho que 14, né? Do YouTube. Então bora lá. Sou o professor Mauro, né? Sou da UFOPA. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre sistemas estruturais, tá bom? Qual a importância disso? As estruturas se caracterizam por serem partes mais resistentes de uma construção. São elas que absorvem e transmitem os esforços, sendo essenciais para a manutenção da segurança e da solidez de uma edificação. Né? No caso, for edificação, pode ser qualquer tipo de obra, né? Escavação, pontes, viadutos, treliças. Então, em geral, as estruturas são responsáveis por suportar os carregamentos. Esses carregamentos eles podem vir de diversos tipos de natureza. Dentre esses tipos de carregamento, existem algumas classificações. Carregamentos permanentes, com longa duração, média duração, curta duração e duração instantânea. Né? Então, por hora, a gente vai adotar, né, que os carregamentos geralmente vão ser permanentes, no nosso caso. Tá? Então, eles vão continuar do início ao fim da estrutura que a gente estiver calculando. Mas aqui tem uma tabelinha, né, que para efeito de dimensionamento de peças estruturais, a gente pode usar isso ou consultar as normas específicas para isso, tá bom? Então nessa matéria que a gente não está trabalhando com dimensionamento prático no geral, então a gente vai considerar que nossas cargas são permanentes, tá? Então ela vai atuar do início ao final da vida da estrutura. Os carregamentos podem ser do tipo normal, né, especial, excepcional e de construção. O que é carregamento normal? São as cargas que comumente estão ali aplicado na estrutura. Nesse caso aqui eu trouxe uma laje, né? Aí tem uma laje que é pré-moldada, aí tem esses tijolos, esses blocos cerâmicos e tem umas pequenas vigas, né? Chama vigota treliçada. Então, o peso dessa própria laje está aí, aplicado na estrutura que está abaixo dela, no caso das vigas. Nesse caso aí eu estou falando de peso próprio. Carregamento especial pode ser um carregamento que, tipo assim, você tá você tem que contabilizar ele, né, mas às vezes ele pode estar ou não estar, né? Exemplo, nesse caso aí foi numa cidade chamada Porto Nacional, lá no Tocantins, e uma marquise, né, desabou, dá para ver aí na imagem. Então era uma laje que tinha uma pequena parede aqui e não tinha nenhum um ponto para extravasar, né, a água que podia acumular aqui. Então foi o que ocorreu, né? Choveu, teve uma chuva muito forte e acumulou água aqui e essa marquise não suportou. Então caiu. Então, com um carregamento especial aí que o projetista devia ter considerado, né? Mas acabou não considerando no cálculo e aconteceu essa tragédia aí, né? Carregamento excepcional são carregamentos que podem ocorrer assim. Eles têm curta duração, mas têm efeitos catastróficos, né? Digamos assim, uma explosão, uma batida de carro, que nem está aí na imagem. E existem carregamentos de construção, que são carregamentos que eles aparecem durante só o momento que a gente está executando a obra e depois que acaba a obra eles saem, né? Por exemplo, andaimes. Esse daí é andaime suspenso, né? Então, durante estar fazendo a obra, né? Trabalhos em altura, a gente usa esse andaime. Ele tem uma carga, tem um peso, né? Quando tem pessoas aí sobre ele também, o peso aumenta um pouco. Mas quando a gente acaba a obra, esse tipo de carregamento some, né? Some da estrutura. Então tem que analisar as situações aí para ver qual tipo de carregamento a gente vai considerar. Beleza? Os tipos de estruturas aqui eles podem geralmente vão ser de concreto, aço ou madeira, né? Existem outros tipos de materiais, os polímeros, né? PVC, os plásticos também tem. Então poderia ser também. Então, geralmente a gente vai trabalhar com esses materiais, concreto, aço, madeira ou polímero, né? Plásticos.
Então, cada material tem uma característica diferente, né? Então, para efeito de estrutura, a gente vai trabalhar com com uma característica que chama módulo de elasticidade, né? Uma grandeza física. Então, cada material vai ter um módulo, né? E como ele que vai deformar aí nas diferentes direções. O concreto tem alta resistência à compressão e baixa resistência à tração. O aço tem alta resistência à compressão e alta resistência à tração, só que é caro, né? Madeira tem alta resistência à compressão e à tração, a depender da qualidade, né? Mas por efeitos ambientais aí, né, em alguns tipos de madeira te meio que evita, a não ser que seja madeira reflorestada, né? Ou então plantada para esses fins específicos. Então, geralmente a gente está trabalhando com esses três materiais e os polímeros, né, os plásticos também. Então, às vezes tem a junção de concreto mais aço, que dá o concreto armado, que é o que a gente geralmente trabalha, né, aquela armadura lá, aqueles ferros dentro do concreto, se chama de concreto armado. Então, a gente traz a resistência à tração do aço para o concreto, né? Aí eu consigo ter o útil ao agradável, que é um material compósito. Material compósito é quando eu tenho características do mesmo material, de dois materiais aplicado a um único material, né? No caso, concreto armado, eu peguei as características da compressão do concreto e vou utilizá-las, e as características da tração do aço, para utilizá-las também no mesmo material, das mesmas peças. Os elementos estruturais podem ser de três tipos, né? Elementos de barra, folhas ou blocos. As barras é quando uma dimensão é predominante em relação às outras, né? Por exemplo, o comprimento é muito maior do que as dimensões da seção transversal dessa barra, né? Esse fio, no caso, também. As folhas são quando duas dimensões são predominantes em relação à terceira, né? Tipo assim, lajes, coberturas, né? E os blocos são quando as três dimensões são predominantes, né? Não dá para analisar uma ou duas, tem que analisar as três. Então a gente vai mostrar aqui exemplos disso, né? Quais são os exemplos de barras? Vigas, arcos, pórticos, cabos e treliça, né? A gente vai estudar muito treliça agora aqui depois dessas aulas, e vigas. Cabos a gente já estudou na parte de vetores aí, né? E viu como é que funciona o carregamento, só carregamento axial. Aqui tem exemplos de barra, né? Por exemplo, tem uma viga aqui nessa primeira imagem. Aqui eu tenho um pórtico, né? O que é o pórtico? É a união de colunas, né? Pilares e vigas. Então aqui tem as colunas, aí tem uma viga aqui em arco em cima. Aqui eu tenho uma ponte, né? Que essa ponte aí chama de ponte estaiada. Então tem cabos aqui sustentando parte dessa ponte, nessas colunas. Uma escada, né? Helicoidal. E aqui uma treliça, né? Treliças são essas barras inclinadas e verticais aí, do qual a gente pode aplicar só carregamento nos encontros das barras, que a gente chama de nós. Bem, os elementos de folhas a gente vai chamar de chapas, placas, membranas ou cascas, né? Chapas quando dois planos paralelos muito próximos, né? Geralmente as lajes vão considerar assim também. Ou placas, estruturas planas nas quais as cargas agem no plano diferente à superfície. Então a diferença vai ser isso, né? Como a carga está atuando em relação à diferença das chapas e placas. Membranas são placas ou cascas que não possuem resistência à flexão, né? São tipo as lonas. E as cascas são estruturas limitadas por suas superfícies curvas. Exemplos, cúpulas, né? Concha acústica, esse tipo de coisa. Então aqui tem exemplos de chapas e placas, né? Então, por exemplo, tapume, né? O carregamento está no mesmo plano, né? Ele fica na vertical. A laje, o carregamento é perpendicular a essa placa. Aqui tem exemplo de membrana, né? Nessas duas imagens daqui de cima é o ver-o-peso, né? Lá na feira do ver-o-peso tem essas coberturas aqui que são tipo de membrana. Aqui também, né? Para shows, coberturas provisórias também, a gente usa isso. Esse tipo de material, quando ele é esticado, ele ganha resistência, né? Mas aí não tem resistência à flexão. E aqui uma casca, né? Concha acústica aqui. Beleza? Os elementos estruturais tipo bloco são quando tem três dimensões, geralmente são assim, né? São elementos de volume.
Né? Então, o exemplo que eu trouxe aqui foram os blocos de fundações, né, de um prédio. Beleza? Os elementos podem ser do tipo lineares, né, do tipo Q, são as vigas, né, vigas curvas, madeira. Aqui tem um arco, né, aqui uma parte em balanço. Né. O que é o balanço? É quando tem uma parte apoiada e uma outra parte livre, né, as marquises. E aqui treliço. Aí quais são os tipos de apoios, né? Porque isso aí a gente vai estudar bastante. Cada tipo de estrutura ela está apoiada. Então, por exemplo, a gente vai ter um apoio do terceiro gênero quando eu tiver esse símbolo aqui que a gente chama de engaste, né? Em termos reais, ele seria mais ou menos isso aqui, né? Seria uma peça que está presa, né, em outra peça. Então essa outra peça que prende, né, ela não permite nenhum movimento nesse ponto, né, dessa outra peça aqui na horizontal. E os apoios do primeiro gênero e segundo gênero, dá para ver a diferença que aqui tem um espaço e no outro não tem, são os tipos de movimento. Então esse tipo de apoio eles permitem uma deformação, né, que é fazer, ó, esse giro aqui, ó. Tá? A gente vai chamar isso aqui de flexão. Então permite no próprio apoio, ó, tá vendo como se descolasse daqui, né? Essa parte aqui não acontece. Aqui também é flexão, só que aqui não tem movimento. Então são esses três tipos de apoios que a gente vai estudar aqui a partir de então: apoio do primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. Esse número está ligado com o tipo de movimentos que ele restringe, né? Então o apoio do primeiro gênero ele restringe um movimento, né? Só para baixo. Aqui no do segundo gênero ele vai restringir dois movimentos, para baixo e para os lados, mas permite o giro. E o apoio do terceiro gênero ele restringe tanto o movimento para baixo, de baixo para cima, ou da esquerda para a direita, quanto o giro. Bem, então, por hora vamos identificar só esses três símbolos aí. Eu te estudar mais a fundo como é que calcula as reações de apoio. Tá? Os tipos de carregamento eles podem provocar, lembra essa curva aqui, ó, essa curva que está fazendo o que a gente chama de flexão, né? Então a gente considera que uma peça está fletida, né? E que as seções, né? As seções que passam por essa peça continuam retas, independente. Por exemplo, essa pessoa aqui pegou um pedaço de esponja, né? E está flexionando essa esponja e dá para perceber que elas continuam retas. O que acontece aqui com as fibras superiores? Elas diminuem de tamanho, enquanto que as fibras inferiores aumentam de tamanho, né? Então isso ocorre quando eu tenho uma viga que ela é apoiada em dois pontos, que nem essa daqui, ó. Tá? Então apoiada aqui nessa parte. Ver se tem. Ela é apoiada aqui nessa parte, né? E aqui também. Então isso aqui é um símbolo de apoio do primeiro gênero, quando tem essa bolinha também. E aqui é do segundo. Então, veja, olha o movimento que a viga faz. Faz uma flexão. Então quer dizer que as seções que estão aqui continuam retas, né? Se for a viga bem apoiada. Numa viga engastada, que é o balanço, né? A flexão acontece ao contrário, né? Dessa daqui. A parte de baixo que diminui as fibras e a parte de cima aumenta. Então a parte que sempre aumentar as fibras a gente vai dizer que é a região tracionada. E a parte que comprimir vai ser a parte que diminuir vai ser a região comprimida. A gente vai estudar isso mais para frente, aí eu vou explicar com mais detalhes, tá? Só para ter uma certa noção. Aí aqui existem alguns tipos de vigas, né? Como a gente vai chamar. Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho uma viga biapoiada, ó, as extremidades dela estão nos apoios, as pontas da viga que estão nos apoios, tá? As extremidades. Então eu tenho uma viga biapoiada. Se eu falo que eu tenho uma viga biapoiada com balanços, então o que acontece? Quer dizer que as extremidades da viga não estão sobre os apoios, né? Os apoios são intermediários a elas. Aqui, ó, nessa parte. Então está sobrando uma parte aqui que está apoiado e livre. Balanço. Aqui, ó, apoiado e livre. Balanço também. Aqui é o mesmo desenho, certo? Aqui é a mesma coisa, só muda aqui o esquema desses diagramas aqui, esses gráficos, a gente vai aprender mais para frente. Esse aqui é um exemplo que caiu numa prova de ENAD que está ligado com a flexão. Então, veja, por exemplo, uma folha de papel, né? Uma folha de papel, se eu posiciono ela na situação 1, ela não tem muita resistência à flexão. Ela não tem resistência à flexão.
Agora, se eu dobro ela um pouco, né, que nem o cara fez uma curva aqui, ó, eu já consigo sustentar um lápis, uma lapiseira aqui, né, sobre ela. Então, por que que isso se dá? Porque quando a pessoa faz essa curva aqui, ó, ela desloca o centro de gravidade, né? Então, o centro de gravidade que passava na metade da espessura dessa folha, que é super fino, né? Eu tinha um centro de gravidade muito pequeno e possivelmente um momento de inércia aqui em torno do eixo horizontal, né? Pequeno. Agora, quando eu desloco o centro de gravidade, eu aumento o momento de inércia. Então, o momento de inércia está ligado com a resistência à flexão, né? Como a gente explicou lá. Então, se eu aumento a inércia, eu aumento a resistência à flexão. Então, nessa pergunta aqui diz assim: por que a folha de papel na situação de hoje não apenas vence um vão em balanço, como suporta a carga de um lápis? A resposta é a seguinte: é porque a curvatura, porque com a curvatura, né? Curva aqui, a matéria se distancia do centro de gravidade, né? No caso essa folha aqui, essa curva, se distancia do centro de gravidade que está fora, mais ou menos aqui, mais ou menos, como se fosse um semicírculo, se distancia do centro de gravidade obtendo mais inércia, né? Então aumentando o momento de inércia. Então, quanto que é que eu tinha o momento de inércia de um retângulo fininho, aqui eu vou ter um momento de inércia de um segmento de círculo vazado, mais ou menos, certo? Então eu aumento isso, só deslocando o centro de gravidade. Então é o mesmo material, só mudei a geometria dele. Modelos estruturais para pilares, né, que são cargas, são tipo de barras verticais ou inclinadas, tá bom? Então por hora é só isso aí mesmo. Lajes, né, já expliquei aqui que eu tenho uma laje aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma laje em balanço, né? Essa parte ela é livre, aqui também é livre, aqui também é livre. E essas outras aqui, ó, tudo que está entre vigas é laje. Então tem uma laje aqui, uma laje aqui, uma laje aqui, uma laje aqui, outra aqui. Então entre as lajes, tipo, essa laje em contato com essa, a gente considera que ela está engastada, né? E uma laje em contato com a viga, considera que ela está apoiada. E aqui livre, né? Que é o que eu estou explicando aqui, ó. Laje com laje, considera engaste, laje com viga, apoiada, extremidade livre e balanço. Tá? Então, só para efeito. Então, como é que os carregamentos migram aqui para as peças estruturais? Em geral é assim, tem uma laje, né? E essa laje transmite o carregamento para as vigas, né? E as vigas, por sua vez, transmitem os carregamentos para os pilares, e os pilares transmitem o carregamento para as fundações, e as fundações transmitem para os solos. Então seria essa sequência aqui, ó, o carregamento da laje, né? Aí eu vou saber quanto é que vai para esse lado, quanto é que vai para o outro. Aí desse lado aqui tem uma viga, então essa viga recebe essa carga, parte dessa carga aqui. Esse carregamento aqui vai ser dividido entre dois pilares, né? Digamos que sejam dois aqui, ó. Então um pilar daqui, um pilar daqui. Então eu vou ter o carregamento para esse pilar. Esse pilar transmite essa carga ao longo do eixo dele para as fundações, e as fundações transmitem esse carregamento distribuído, né, para o solo. E assim vai. Existem outros tipos de fundações, mas não cabe aqui nesse caso. Então, exemplos de tipo de carregamento, né, que podem ser considerados como pressões. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um depósito, né, e esse depósito, sei lá, cimento, farinha, né? Estou armazenando alguma coisa aqui. Isso pode ser considerado um carregamento distribuído. O fundo de reservatório, né? Piscinas, tanques, o fundo, tá? Só o fundo. O fundo são pressões também, então o peso de água aqui no fundo é também uma pressão. Aqui no fundo da piscina também, cargas distribuídas, né? As cargas lineares podem ser cargas distribuídas também, só que ao longo de uma linha, não ao longo de uma área. Então são as vigas, né? Por exemplo, aqui uma viga de madeira, aqui tem outra, né? Essas outras, uma viga se apoia em outras vigas. Adutoras também, né? O peso de água aqui que está aplicado no interior desse tubo metálico também pode ser considerado uma viga. Os carregamentos axiais são carregamentos que atuam ao longo do eixo de uma barra, né? Então geralmente são as colunas, né? Os pilares, barras de treliça, né? Para essas barras, o que são as treliças? São esses tipo de estrutura aqui que tem barras inclinadas, né? Usado em telhados, pode ser de madeira ou de aço. Bacana? Colunas. E aqui, ó, esse tipo de caso que é aplicado em escavação. Por exemplo, eu tenho uma escavação aqui, né?
E se esse tipo de solo aqui não tiver uma boa resistência, né, coesão no caso, ele pode desmoronar. Então a gente faz uma espécie de contenções provisórias, né, para que o operário possa trabalhar ali dentro sem risco de ocorrer desmoronamento, né? E essas contenções são essas paredes. E o que faz com que essas paredes não fechem, né, para o interior da escavação são essas barras, bem aqui, ó, essas barras, certo? Então essas barras se chama de estroncas, tem duas aqui, tem duas lá do outro lado. Então essas estroncas, né, elas têm carregamentos também axiais, né? Elas estão na horizontais, mas o carregamento dela é axial, como se eu quisesse fechar a escavação, mas elas não deixam. Tá? Então o carregamento delas é ao longo do eixo, então aí tem carregamento axial também. Existe também os tipos de vínculo, né? O que é o vínculo? É como as barras elas estão conectadas umas às outras. Então, por exemplo, treliça, pode ser solda, pode ser parafuso, ou pode ser uma peça monolítica, né? Tipo assim, concreto. Você concreta tudo junto, vira uma peça única. Chama de peças monolíticas. Esses vínculos, eles sofrem, né? Esses encontros, eles sofrem movimentos. Então, se ele se movimentar na horizontal, eu digo que ele teve uma translação, né, admitindo que é o eixo X é horizontal. E o eixo Y é o eixo vertical aqui, então translação vertical. E o eixo Z é o eixo que sai do plano, né? Por exemplo, saindo aí da sua tela ou entrando da sua tela. Então tem um movimento de giro em torno desse eixo. Quais são os tipos de vínculo, né? A gente vai chamar do apoio, pode considerar como apoio do primeiro gênero, né? Que é esse desenho aqui, ó. Então, por exemplo, ele impede o movimento em Y, né? Mas em X ele permite. Então, esse tipo aqui. Existem outros símbolos para o apoio do primeiro gênero, pode ser uma bolinha também, né? Ou então um trilhozinho, né? Depende, vai ter vários símbolos. Aqui um exemplo, né, de apoio que só impede o movimento vertical, por exemplo, uma fogueira, né? Tipo as barras aqui, tipo, elas são apoiadas assim, se você apertar para baixo, ela não movimenta, mas se você empurrar para o lado, né, ela perde a resistência. Então seria um apoio do primeiro gênero, cada barrinha dessa. Aqui também o pergolado, do mesmo jeito, né? Por exemplo, essas vigas apoiam essas outras aqui. Então, por exemplo, para baixo, que é o sentido do carregamento, aí, o peso da placa de vidro que está sobre, não permite movimento, mas se eu empurrasse para a lateral, né? Se fosse forte para caramba, e conseguir empurrar para a lateral, ela vai movimentar. Então, esse tipo de coisa aí são exemplos de apoio do primeiro gênero, né? Outro exemplo aqui, ó, por exemplo, são as adutoras, né? Os pontos de apoio das adutoras são apoios do primeiro gênero também, certo? Rolete de barco, né? Essas rodinhas aqui, ó, também são apoios do primeiro gênero. Por quê? Eu quero impedir que o barco desça, né? Mas eu quero movimentar ele quando eu for colocar na água, então tem que girar. Então também são apoios do primeiro gênero. Aqui também para pontes, né? Pontes são peças, são estruturas muito grandes, então a rigor elas permitem o movimento na horizontal, mas para você movimentar na horizontal você tem que aplicar uma força muito grande. O que geralmente faz isso movimentar? Quando tem alguma colisão, né? Se a ponte não for tão robusta quanto essa, por exemplo, uma colisão de um caminhão pode movimentar aqui isso. Passarelas são assim, às vezes elas movimentam. Aí você vai colocar no lugar depois de novo. Os apoios do segundo gênero são quando eu permito apenas giros, né? Um giro, está vendo aqui o desenho? Então eu tenho um apoio que não tem movimento em X, não tem movimento em Y, mas permite o giro dessa barra em torno do eixo Z. Então ela está girando, assim, nesse sentido. Então isso eu vou ter um apoio do segundo gênero. Exemplo, né? Uma viga pré-moldada, né, que tem um ferrinho aqui, ó, tá vendo? Então ela, o pilar impede o movimento na vertical e esse ferrinho vai impedir que ela mova na horizontal. As conexões de tubulações, né? Você consegue girá-las, né, em torno do próprio eixo, aí, se elas não estiverem coladas, mas você não consegue movimentar nem X nem Y, né? Outro exemplo aqui de conexão, né? Aí aqui é a mesma viga, uma calha também considera isso, a gente pode considerar esses apoios aqui, né? Não consigo movimentar para cima e nem puxá-la, então isso é um apoio do segundo gênero também.
Os apoios do terceiro gênero são peças monolíticas, né, geralmente, ou estruturas metálicas que eu tenho assim vários parafusos, né? No caso eu impeço o movimento em X, que é assim, né? Em Y pelos parafusos e essa barrinha aqui embaixo, esse console, ele impede o giro, impede que a estrutura faça esse giro. Então a mesma coisa para a estrutura de concreto, no caso aqui é uma estrutura única, né? Monolítica que a gente chama. Então essa viga e esse pilar foram concretados ao mesmo tempo, então impede esse movimento também é um engaste. Outro exemplo de engaste são as peças que estão apoiadas por uma única barra, né? Por exemplo, as árvores, mastro de bandeiras, né? Então, por exemplo, o engaste dela é o próprio solo. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um bambu, né? Então, esse bambu ele fica engastado aqui no solo, né? Com 1 metro aqui já engasta ele. Árvores, em geral, são engastadas pelas raízes no solo. Então, são exemplos também de apoio de terceiro gênero. Não a árvore, sim o solo aqui que está apoiando a árvore, tá? Esse seria um engaste. Os tipos de carregamentos eles podem ser do tipo concentrado, que são essas setas aqui, ó. Pode estar na vertical, pode estar inclinado, pode estar na horizontal e momentos, né? Momentos são giros, tá? Geralmente a gente vai representar momento por esse giro assim, ó, uma seta curva. Os carregamentos distribuídos, né? Que são carregamentos que estão apoiados, né, ao longo de um comprimento, eles podem ser retangulares, triangulares ou trapezoidais, né? A gente pode considerar que o trapézio aqui ele é igual a um triângulo mais um retângulo, né? Então a gente vai aprender aqui nessa aula a descobrir ó, como é que calcula o retângulo e o triângulo. Por quê? O trapézio nada mais é do que dois desses, tá? Basta a gente dividir, beleza? Então exemplos de carregamentos concentrados. Que são carregamentos concentrados. Vou ter uma viga, né? Geralmente vai representar a viga assim, ó, uma barra, uma linhazinha mesmo, com os apoios. Tá aqui um outro apoio do primeiro gênero, outro símbolo, ó, tá vendo? Tipo umas bolinhas aqui, como se fossem rodinhas. Então ela permite o movimento em X. E aqui é o apoio do segundo. Então tem um carregamento vertical aplicado bem aqui, vai provocar uma flexão na viga. Aqui é a mesma coisa, tem um carregamento inclinado, né? Aqui eu tenho um apoio do segundo gênero, né? No qual eu tenho duas reações de apoio aqui, lembra? Impede dois movimentos. No apoio do primeiro gênero, impede um movimento só, então uma reação de apoio, né? Outro tipo de carga, por exemplo, você tem uma viga apoiada, aliás, com o segundo gênero, ela é sustentada por cabos, né? Então é como se eu tivesse cargas aqui nessa viga apontando para cima, né? Que são os cabos. Então, outros carregamentos pontuais também. Agora os momentos, né? Por exemplo, imagina que eu tenho uma peça assim, né? Biapoiada, só essa aqui horizontal, e nela há um outro elemento aqui, né? Que eu estou aplicando carregamento nesse sentido de W. E aqui o mesmo W também. Quando eu tenho carregamentos de mesmo valor e sentidos diferentes, eu digo que eu tenho um binário, né? Então, por exemplo, aqui tem um binário de W, né? Então eu posso substituir esse binário por um momento, que é o giro. Como é que calcula isso? O momento ele vai ser W vezes a distância entre as cargas, né? Já aprendemos, braço de alavanca. Então aqui ó, posso substituir essa estrutura por essa, uma viga bem apoiada com uma carga momento concentrada aqui, ó. Então é W vezes D. Então provavelmente às vezes se você vê uma carga, uma viga assim, ó, a gente está falando de algo semelhante a isso aqui, tá? Na prática. Os carregamentos distribuídos, eles podem ser do tipo retangular e triangular. Onde é que a gente vai ter os carregamentos retangulares? Sempre, geralmente, sobre placas, né? Por exemplo, aqui tem uma fileira de caminhões, né? Testando um viaduto aí, né? Teste de carga. Aí aqui também nos reservatórios. No reservatório, quando está trabalhando com líquidos, a gente tem carregamento no fundo e nas laterais. Os carregamentos dos fundos são dos tipos distribuídos retangulares e os carregamentos das laterais são do tipo triangulares, certo? Porque quanto mais profundo, maior é o carregamento de água, né? Maior é a pressão da água, então ela vai aumentando com a profundidade. Então aí eu teria carregamentos triangulares. Outro exemplo de carregamentos triangulares são os muros de arrimo, né? Então que vai trabalhar com solos, né, para conter tipo, barragens, contenções de solo, né?
Para conter deslizamentos, a gente vai ter carregamentos triangulares. O que são esses carregamentos triangulares? São o empuxo de terra. Do mesmo jeito, com a água vai aumentando com a profundidade. Quanto mais profundo aqui, maior é a pressão horizontal que o solo exerce na estrutura. Então é um carregamento do tipo triangular, que ele vai aumentando com a altura. Existem outros tipos de carregamento em solo quando eu vou ter um trapézio, né? Então imagina que, por exemplo, aqui tem um rio, né? Seja um rio, e aqui vai passar uma estrada. Então, além do solo, vai ter o peso dos veículos que vão estar bem aqui. Então, esses pesos dos veículos são carregamento distribuído aqui em cima, né? Que a gente considera uma sobrecarga. Esse carregamento é horizontal. Esse carregamento horizontal ele provoca no muro de arrimo um carregamento também, carregamento vertical aqui, provoca um carregamento horizontal. Esse carregamento horizontal ele é constante, porque essa carga aqui não aumenta com a altura, né? Não importa a altura que ela é a mesma aqui em cima. Então fica constante, então vai ficar uma carga retangular distribuída assim. E o peso do solo, né, vai aumentando conforme a profundidade, está aqui o peso específico dele. Então quanto maior a profundidade, maior o carregamento horizontal. Então somando esses dois efeitos, eu vou ter o efeito de um carregamento trapezoidal, né? Então a gente já aprendeu que o carregamento trapezoidal a gente pode dividir em um retângulo e um triângulo. Então a gente vai aprender como é que calcula isso aqui, né? Por quê? Para efeito de carga, eu vou ter que saber qual é o efeito de uma carga distribuída, triangular e retangular. Então vamos começar com o carregamento aqui equivalente. Então, para efeito de conta, em vez de a gente somar, fazer essa carga distribuída aqui, a gente considera uma carga concentrada equivalente a isso. Então, por exemplo, tem um retângulo aqui, ó, que tem o valor da carga vai ser Q, geralmente é dado, por exemplo, kN por metro, né? E ela tem um comprimento L, que é dado em metro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa carga e transformar numa única carga pontual, né, concentrada, que eu vou aplicar no centro de gravidade dessa peça. O centro de gravidade dessa carga aqui é um retângulo, então vai estar na metade da base e na metade da altura. Então, o que acontece? Então, eu tenho que fazer a equivalência de cargas. Então, por exemplo, uma carga concentrada aplicada nesse ponto, que é o centro de gravidade, que tem o valor de Q vezes L, é a área, tá? É numericamente igual à área. Então, vai ser a altura vezes a área de um retângulo, é base vezes altura, então L vezes Q. Aplicada nesse ponto gera o mesmo efeito que todas essas cargas aqui pequenininhas, certo? As distribuídas. A mesma coisa vai valer para o triângulo, só muda que o centro de gravidade do triângulo é outro, né? É 1/3 da base aqui, né? Então 1/3 dessa parte reta. E aqui 2/3, que é falta para completar. Então é do mesmo jeito, calcular a área, né? A área de um triângulo vai ser base vezes a altura dividido para 2. Beleza? Então com isso a gente vai ter conseguido calcular as cargas equivalentes. Para que a gente vai precisar disso? Para calcular as reações de apoio, que são como os carregamentos chegam nos apoios. Beleza?